Fala projetistas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Moa Responde. Aqui nós respondemos as dúvidas que vocês nos mandam aqui nos nossos vídeos do YouTube. Para você ter a sua dúvida respondida, você tem que ser inscrito do canal. Você tem que ser, além de inscrito do canal, sempre estar curtindo os vídeos e comentando aqui nos vídeos dos quadros Moa Responde. Beleza? Então, vamos a mais um Moa Responde. Roda a vinheta, produção. Uma dúvida eu acho que era uma dúvida muito importante, né? É justamente qual DPS utilizar por fase e neutro. Existem fabricantes que falam que em um trifásico 120, 127, 220, você deve usar 175 volts por fase. E tem fabricante que fala que tem que usar 275. Qual seria o correto? Pessoal, por que existe isso? DPS de 175 e DPS de 275. Isso se chama tensão de operação. Então vou escrever aqui, ó, tensão de operação. Tensão de operação, essa tensão de operação é dada pela seguinte sigla, o C, beleza? Existe a tensão de proteção, que é o P, que eu considero a mais importante do DPS, tá? Que é relacionada a kV, a proteção contra surtos. E existe a tensão UC, que é relacionada apenas a volt. Tá? Essa tensão de operação, como o próprio nome diz, é uma tensão que vai manter o DPS operando. Tá? Porque na rede existem oscilações de tensão. A rede não é só assim, ó. Ela oscila, existem picos de tensão e vales. Então, existe um processo de oscilação na rede e esse processo de oscilação na rede é normal. O DPS tem uma tensão de operação UC justamente para não ficar atuando toda vez que a rede oscila. Porque essas oscilações de rede, elas não vão afetar os equipamentos. Os equipamentos vão continuar funcionando normalmente. Normal. A oscilação de rede é normal. O equipamento está preparado para isso. Até porque os equipamentos foram fabricados para aguentar tensões em kilovolts em microsegundos. Se você não sabia disso, olha a tabela 31 da NBR 5410. Na tabela 31 da NBR 5410 existe a tensão de suportabilidade, que é dada pela sigla UW. Essa tensão de suportabilidade é justamente o que os equipamentos são fabricados para suportar de tensão. Então, essas oscilações de rede, o equipamento ele vai suportar normalmente. Então, o que acontece? A tensão de operação é simplesmente para estar acima das tensões normais de rede. Então, numa tensão 127, 220, né? Vamos supor que fase neutro seja 127, 220. Ou em regiões 220, 380. Fase neutro 220. O que acontece? Eu tenho que estar acima do fase neutro na minha tensão de operação para o meu DPS estar funcionando. Né? Então, DPS nessa questão aqui, ó, 127, existem DPS de 150 volts e DPS de 175. Você pode usar qualquer um dos dois. Contanto que ele esteja acima da tensão fase neutro nominal. Tá? Da mesma forma aqui, você tem que trabalhar com 275. Existe o 275 volts, tensão de operação. E o 250 volts, que é mais raro, mas existe. Você pode trabalhar com qualquer uma dessas duas. Agora, presta bastante atenção. Numa região dessa aqui, você não pode trabalhar com de 175. Porque a minha nominal fase neutro, ela está acima disso. Então o DPS vai sofrer atuação. O que você tem que fazer então? Numa região 127, 220, você pode trabalhar com 275 normalmente, gente. É apenas operação. Agora, numa região 220, fase neutro, aí você tem que trabalhar com 235 ou 250. Tá certo? A norma fala que para esquemas TNS, você tem que fazer assim, ó. Tensão fase neutro vezes 1,1. Ou seja, 10% da tensão fase neutro só. É só para o DPS operar. Como não existe nenhum DPS com tensão de operação 10% da fase neutro, existe 150, 175, 275 e 250. Tá respondida a sua dúvida? Então é apenas uma tensão de operação. Vamos para a próxima pergunta. A próxima aqui não é nem uma pergunta, é um comentário que eu quero comentar. César Bortolin, 44. Conversando com um engenheiro civil, amigo meu, disse que uso a ferragem da estrutura alicerce para aterramento. Tá? E ele me esculachou. Ixi, rapaz. Dizendo que... Fofoca, hein? Fofoca brava. E ele me esculachou, dizendo que ele nunca iria deixar de usar as hastes. Então o engenheiro civil falou assim, jamais! Como é que ele falou?
Jamais deixarei de usar as hastes, porque eu que sei o que eu estou fazendo. Haste é o melhor aterramento. E aí eu pergunto para vocês, com tantos vídeos de aterramento que nós temos aqui no nosso canal do YouTube, haste é o melhor aterramento? Não é o melhor aterramento? Já expliquei isso aqui para vocês várias vezes. Mas nós, como profissionais, vamos nos deparar com esses profissionais do senso comum. O que são profissionais do senso comum? São profissionais que estudam, que na verdade não estudam, e que escutam outras pessoas falarem e acham que é o certo. Então, qualquer pessoa que falar para ele alguma coisa vai falar, então na verdade é assim, né? Ou então um engenheiro de 30 anos de sabedoria, é a haste que tem que usar e ponto final. O cara faz 30 anos a mesma haste, coloca a mesma haste, lá tá usando cantoneira, é assim que faz. Aí ele fala, não, aquele engenheiro de 30 anos, pessoal, não importa se o cara tem 60 anos, tá fazendo 60 anos errado. É só estudar. As pessoas não estudam, vão pelo senso comum e acham que ainda estão certos. Quando for assim, mostra para ele no NBS 5410, no item 64111. Lá ela vai falar que preferencialmente devem ser utilizadas as armaduras dos concretos das fundações. Por quê? Fundação tem concreto, resistividade baixa e tem ferragem, seção transversal imensa. Qualquer corrente que vai ser escoada por lá vai ser escoada e vai embora. Como é que você responde um cara desse? Bate a norma na cara do cidadão, tá? Bate a norma na cara do cidadão e fala, ó, quero ver você discutir com norma, meu amigo, não tem jeito. Qual que é o problema da haste? Já falei para vocês, o problema da haste é que se você tem resistividade do solo, o solo tem camadas, gente. Tem como você estratificar o solo para verificar quais são as resistividades, ohms metro, tá? Aqui é um M, tá? Ohms metro desse solo. Então, se você finca uma haste a uma profundidade em que a resistividade está alta, você vai gerar tensões superficiais no solo e tem o risco de tensão de passo. Se você coloca a haste numa profundidade de menor resistividade, aí sim. Então, ou seja, haste só é bom quando eu estou numa resistividade baixa do solo. Se não, isso pode gerar um risco para a tensão superficial do meu solo. Por isso que eu não coloco haste. Eu só coloco a haste quando eu conheço o solo. NBS 5410 fala que o uso de hastes é somente quando necessário, no item 64111, lá na última linha. Então, o uso de hastes somente quando há necessidade, somente se houver necessidade. E somente vai haver necessidade quando eu saber exatamente como é meu solo, tá bom? Então é isso, esse foi mais um Moa Responde. Tamo junto, um grande abraço e até a próxima.